Alô galera, estamos aqui mais uma vez trazendo pontos importantes, dicas importantes para nossas realidades de vestibulares e claro, nesse nosso momento, dicas importantes sobre o Enem. Hoje eu trago para vocês 5 temas de biologia que mais caem na prova do Enem. E nós temos um histórico relacionado a esses temas da biologia, trazendo, lógico, claro e evidentemente, o carro-chefe, que é a ecologia. Nós temos registros de um percentual de 42% das questões de biologia são de ecologia. Além da ecologia que traz esse ponto importante, nós trazemos em segundo momento, em segundo plano, melhor dizendo, a genética. A genética é aquele ramo da biologia que trata de forma clara na prova do Enem os pontos relacionados ao DNA, aos transgênicos, entendeu? E pontos relacionados ao projeto Genoma, que são dicas da realidade do Enem. Em terceiro lugar, nós encontramos a evolução e a origem da vida com 11%. Temos a evolução em torno de 9% a 2% de origem da vida, mas como são temas afim, que podem ser contextualizados, nós observamos, por exemplo, uma frequência bem efetiva na prova do Enem. Nosso quarto tema traz a fisiologia do corpo humano com 10% do percentual de questões. E em quinto lugar, observamos a parasitologia, onde nós observamos uma frequência muito efetiva, principalmente, mesmo tendo o percentual de 8%, mas um registro efetivo na prova do Enem. Em relação ao nosso primeiro tema, ecologia, nós observamos a maioria das questões dessa área sobre preservação ambiental e poluição. São dicas fundamentais para você chegar, certo, e se dando bem na prova do Enem. Fique ligado nos problemas relacionados aos impactos ambientais, os problemas ambientais como um todo, certo? Nos noticiários, nos jornais, nas revistas, nos sites, certo? Carlos Tavares orienta como primeiro tópico relacionado à prova do Enem o desastre de Mariana. Principalmente pelo motivo de que pode cair relacionado às áreas de ecologia e de fisiologia animal. Então, o desastre de Mariana, atenção, é ponto fundamental para essa nossa próxima prova do Enem. Lembrar que, em segundo momento, ainda relacionado ao tópico de ecologia, nós tivemos a chamada Confederação do Clima, a COP21, que estabeleceu medidas para diminuir a emissão dos gases de estufa. Nesse mesmo mês, em dezembro do ano passado, a gente teve aí a China, que teve quadros alarmantes de poluição registrados. Então são temas associados ao aquecimento global, são temas associados à poluição, são temas importantes para essa área de ecologia, que é o carro-chefe da prova do Enem. Claro e evidentemente nós temos as interações ecológicas e os biomas como elementos fundamentais, a chamada menina dos olhos de quem elaborar a prova do Enem. É muito importante esses temas dentro da nossa realidade. Nosso segundo tema, a genética, que traz aí 11% do nosso percentual, traz um tema que tem a ver com atualidades da biologia. Você não pode deixar de analisar as funções, as características e os processos desencadeados sobre a molécula da vida, que é o DNA. Além de análise relacionada ao projeto Genoma humano, aos transgênicos e às mutações. São pontos fundamentais dentro da genética que traz uma realidade efetiva. Ainda relacionado a esse tema de genética, nós orientamos você ficar bastante atento a 2 pontos. Ponto A, ficar atento ao CRISP. Lembre-se da técnica, uma técnica revolucionária que está relacionada à edição do genoma. Analise bem a desenvoltura do CRISP, certo? Porque são pontos relacionados a atualidades dentro da genética que podem vir à tona na nossa prova do Enem. Ponto B, fundamental, o Aedes aegypti. Você deve se perguntar, professor, o Aedes aegypti tem a ver com parasitologia? Mas a gente observa, por exemplo, as técnicas de transgênico, a modificação, os chamados mosquitos transgênicos Aedes aegypti, ou mosquito modificado geneticamente, o Aedes aegypti transgênico. Um elemento fundamental que pode vir à tona na nossa próxima realidade. Por que motivo, pessoal?
pelo motivo da gente observar que ele está relacionado ao controle populacional dos mosquitos selvagens. Nós sabemos, né, que o Aedes aegypti, ele recebe em laboratório um gene letal, nos ovos ainda embrionários, e que esses ovos são tratados em laboratório com um antibiótico, a tetraciclina, e que podem chegar às fases adultas aí modificados geneticamente. Machos são separados de fêmeas e esses machos modificados geneticamente são lançados no ambiente e quando cruzam com fêmeas selvagens, transferem esse gene letal para a prole. As fêmeas promovem a postura e essas larvas que surgem dos ovos ativam esse gene letal, causando a mortandade. Nós observamos uma diminuição muito grande na população de Aedes aegypti e, claro e evidentemente, uma diminuição no número de casos de dengue. Nosso terceiro tema fundamental para essa nossa realidade é o tema da evolução e origem da vida, principalmente a evolução. Por quê? Porque ela trata em um sentido amplo a biologia e é tudo que o Enem gosta de fazer, a ideia de contextualizar. Relacionados à evolução, a gente pode pegar os temas de aquecimento global e desmatamento. Mas, professor, não tem a ver com ecologia? Sim, tem a ver. Mas a nível de evolução pode ser cobrado as questões, os fatores que isolam as populações e que dão origem a novas espécies, como resultantes do desmatamento e do aquecimento global, as atividades migratórias. Então tem a ver com o tema evolução. Nosso último tema traz a fisiologia do corpo humano e traz a parasitologia, temas essenciais na frequência efetiva, mesmo com um percentual inferior em relação aos outros temas. Mas o que se destaca, professor, para esse ano, professor Carlos? O que se destaca é o quê? O ideal para o aluno é ele ter o conhecimento de tópicos relacionados à saúde do corpo humano, relacionados à alimentação, relacionados a doenças que tenham puxado para o lado da parasitologia. As doenças que têm maior índice de registro na prova do Enem são a dengue, virose, doença de Chagas, protozoose e esquistossomose, verminose causada por platelminto. Lembre-se bem, são doenças importantes, você tem que ir para a prova com um conhecimento específico, principalmente dos ciclos de reprodução desses parasitas. Para esse ano, a dica do professor Carlos Tavares é: cuidado na dengue, no Aedes aegypti e na febre zika. Esses foram temas muito disseminados nos sites, nos jornais, nas revistas científicas e nós podemos observar por muitos meses elementos associados a essas viroses, vamos dizer assim, e que nos revelam, por exemplo, temas de atualidade em parasitologia. Pois bem, galera, diante dessas nossas realidades, eu deixo aqui os principais temas cobrados na prova do Enem e, claro, desejo a vocês todos boa sorte, resolvam questões, comentem com os colegas, procurem os meios de comunicação para ter uma afinidade maior com esses temas de atualidades na biologia e as dúvidas vocês já sabem, estamos aqui para ajudá-los da melhor forma possível. Um grande abraço a todos e até a próxima vez. Tchau, tchau!